Senhoras e senhores, psicólogo do trabalho, pós-doutorado em ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho pela Université Paris-Sorbonne, na França, doutorado em ergonomia pela École Pratique des Hautes Études da França, atualmente professor associado do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da UNB, professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade do CNPq, onde executa projeto 2011-2014 na temática Qualidade de Vida no Trabalho, em organizações públicas brasileiras, validando uma abordagem contra-hegemônica em ergonomia da atividade. Para o nosso aplauso, senhoras e senhores, recebamos para proferir a sua palestra Psicologia e Psicólogos Brasileiros no Limiar do século XXI, Problemas e Desafios do Exercício da Profissão, convidamos o professor doutor Mário César Ferreira. Bom, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes e, ao fazê-lo, cumprimentar o presidente do Conselho, o psicólogo Carlos Afonso. Agradecer enormemente esse convite para estar aqui numa data tão memorável, numa noite tão importante e com uma responsabilidade enorme, né, para falar sobre esse tema nesses 50 anos. Só depois eu me dei conta, a ficha caiu dessa responsabilidade, né? Até porque hoje está sendo uma noite muito especial, muito memorável, de rever aqui colegas, amigos, em especial o grupo de professores. Mas isso não é novidade, porque os psicólogos são especialistas em fortes emoções, né? Então, muito obrigado. Eu preparei para falar com vocês Psicologia e Psicólogos Brasileiros no Limiar do século XXI, Problemas e Desafios para o Exercício da Profissão. Uma fala que não vai ser longa, eu espero em torno de meia hora abordar esse tema que me foi confiado. Para dar conta dele, eu organizei fundamentalmente 3 objetivos. Eu gostaria de, um primeiro momento, contextualizar o cenário do mundo do trabalho contemporâneo, no qual se inscreve o trabalho dos psicólogos brasileiros. Em seguida, eu vou caracterizar o perfil dos psicólogos brasileiros e da profissão na passagem do século XX para o século XXI, e vou concluir essa minha intervenção apresentando alguns dos principais problemas e desafios para o exercício da profissão de psicólogo no Brasil contemporâneo. Bom, o cenário que nós estamos vivendo atual, né, do mundo do trabalho, no qual se inscreve, portanto, a nossa profissão e o exercício da profissão, se caracteriza por um processo de transformações aceleradas. Há um ponto de inflexão histórica que marca o início desse processo, relativamente consensual na literatura, que tem sido designado como reestruturação produtiva e que é datado fundamentalmente a partir do final da década de 1960. Esse cenário atual, essa reestruturação, tem como ponto de referência superar uma crise vigente no sistema produtivo dos países ocidentais, de feição taylor-fordista. E entre os inúmeros fatores que se manifestaram nesse momento histórico, estava a estagnação das taxas de mais-valia, o aumento brutal do preço do petróleo, o aumento das taxas de juros, o chamado esgotamento do enfoque mais rígido e inflexível da chamada administração científica do trabalho e o fortalecimento das reivindicações sindicais. Então, a globalização, o processo de mundialização que nós vivenciamos hoje, tem como ponto de referência esse cenário de transformações. Se nós pudéssemos colocar uma lupa para olhar por dentro no que consiste essa reestruturação produtiva, que é fundamentalmente de viés conservador, nós identificaríamos fundamentalmente 3 grandes fatores.
Há uma mudança no aparato jurídico das relações de trabalho e do processo produtivo em diversos países, quebrando barreiras comerciais e jurídicas. Há um investimento intensivo em inovações tecnológicas. Hoje, cada vez mais, as chamadas tecnologias da informação e da comunicação invadem as organizações, invadem, inclusive, a vida privada, né? E a mudança na gestão organizacional do trabalho no sentido de se adaptar a esse novo cenário, esse cenário de transformações. Dentro desse contexto, um dos paradigmas que tem orientado e que tem que servido de bússola para o processo de reestruturação produtiva é a noção de flexibilidade. A flexibilidade é um conceito que está na moda e que está presente no discurso em várias áreas, em vários campos, das chamadas ciências do trabalho. E eu gosto muito de uma crítica que um autor, sociólogo norte-americano, Richard Sennett, faz a respeito da natureza e do caráter dessa flexibilidade. Ele tem um livro traduzido para o Brasil, intitulado A Corrosão do Caráter e Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. O que diz o Sennett? Ele diz basicamente o seguinte: a palavra flexibilidade entrou na língua inglesa no século XV, seu sentido derivou originalmente da simples observação de que, embora a árvore se dobrasse ao vento, seus galhos sempre voltavam à posição normal. Flexibilidade designa essa capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração de sua forma. Em termos ideais, o comportamento humano flexível deve ter a mesma força têncil, ser adaptável às circunstâncias variáveis, mas não quebrado por elas. A sociedade hoje busca meios de destruir os males da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As práticas de flexibilidade, porém, concentram-se mais nas forças que dobram as pessoas. Eis, portanto, uma crítica de fundo a esse processo de reestruturação que se apoia, né, que tem como âncora a ideia da flexibilidade e que, evidentemente, tem uma repercussão muito clara em relação ao trabalho do psicólogo, né? É nesse cenário, portanto, que se evidencia uma série de consequências negativas, de impactos, de efeitos que vem acompanhando essa reestruturação produtiva. Um primeiro grupo diz respeito aos impactos do ponto de vista da própria produção, no ambiente organizacional. Isso vai aparecer sob a forma de erros, de retrabalho, de perda de material, de danificação de máquinas, de queda de produtividade, de perda de qualidade. Acompanhando, nós identificamos um segundo grupo, que é o impacto sobre os próprios trabalhadores. O tão conhecido absenteísmo nas organizações, ou o presenteísmo, que é o avesso da medalha, ou seja, aquele trabalhador, aquele servidor que vai para a organização, mas não tem o desempenho desejado. Eu sempre brinco e digo isso metaforicamente, está de corpo presente, mas de espírito ausente. Os acidentes de trabalho, as doenças do trabalho, e, em especial, o aumento dos casos de suicídios relacionados com o trabalho, né? Trabalho que sempre foi sinônimo de vida, de construção da identidade da espécie humana, nesse cenário tem produzido muito mais o seu avesso também, tendo sido, se transformando, portanto, também em sinônimo de morte. As licenças saúdes, as aposentadorias precoces e a rotatividade. Quando há a combinação desses dois grupos de fatores, inevitavelmente aparece um terceiro grupo de impactos negativos, e diz respeito exatamente aos usuários e clientes, e que vai aparecer sob a forma de queixas, reclamações, insatisfação, fidelização em risco, no caso do setor privado, e a tão desejada cidadania em risco, no caso do setor público. É, portanto, esse cenário no qual se inscreve o trabalho do psicólogo, né, ou psicólogo, a partir de um duplo registro, né, o psicólogo como trabalhador, como servidor, e o psicólogo também como um profissional destinado a atender, a cuidar do outro que é vítima de todo esse processo. Bom, dito isso, eu gostaria, portanto, de caracterizar o perfil dos psicólogos brasileiros e da profissão na passagem do século XX para o século XXI, sem que a gente perca de vista esse cenário que fiz referência. Quais são os traços gerais da profissão de psicólogos no Brasil? Nós não temos, a rigor, pesquisas amplas
e diversas pesquisas sobre sobre a nossa categoria. Há um estudo de 1988 do Conselho Federal, outro de 2004 e alguns estudos mais pontuais. Eu, portanto, vou me valer aqui como referência principal um estudo que é de natureza mais acadêmica e que foi publicado num livro recente, agora de 2010, portanto, são dados relativamente recentes, sobre o trabalho do psicólogo no Brasil. Então, a partir dessa pesquisa, como é que se caracteriza a nossa profissão? O primeiro traço que merece ser salientado é que se trata de uma profissão em expansão. Comparado aos resultados da pesquisa de 1988 com 2009, a gente observa claramente uma tendência de inversão. Ou seja, em 88, havia mais psicólogos trabalhando nas capitais do que no interior. 20 anos passados e começa a se operar, portanto, uma inversão dentro dessa tendência. Um segundo traço, que foi salientado aqui por diversos colegas, é o traço do perfil feminino da profissão. Em 88, representava 86% de mulheres e em 2009, 83%. Então, houve um pequeno decréscimo, absolutamente discreto. Um traço, portanto, da nossa identidade da profissão é que se trata de uma profissão feminina. Uma profissão também de adultos jovens, A idade média dos psicólogos brasileiros em 88 era 33 anos, 0,6, em 2009, 36,7. Como se caracteriza a formação dos psicólogos brasileiros a partir do resultado dessa pesquisa? A formação na graduação, houve um crescimento vertiginoso dos cursos, cerca de 300% em 20 anos, um predomínio da rede privada mais acentuado no Sudeste. Em 88, isso representava 70%, e em 2009, cerca de 90% de cursos de psicologia na rede privada. E uma formação de melhor qualidade identificada nas instituições de ensino superior públicas, conforme constatado no Exame Nacional do ENAD. A formação na pós-graduação, houve um crescimento expressivo também, mas inferior aos cursos de graduação. Em 1988, nós tínhamos no Brasil 16 cursos de mestrado e apenas 4 cursos de doutorado. Hoje, em 2012, são 70 cursos de mestrado e 45 de doutorado. Número expressivo de psicólogos mestres e mestrandos formados pelas instituições de ensino superior públicas e confessionais. A especialização é a opção mais privilegiada em todas as áreas, exceto na docência. Há também um outro traço muito importante nesse perfil relativo à formação do psicólogo, que diz respeito à formação complementar. Há uma busca contínua, cerca de 90% participam de eventos, 80% frequentam cursos de curta duração, diversas modalidades, grupos de estudo, supervisão extra-acadêmica, cursos de curta duração. Há, enfim, uma preocupação do psicólogo, uma vez graduado, de investir permanentemente numa formação complementar. Desenvolvimento, portanto, de competências que, segundo os resultados da pesquisa, independe da titulação. Como se caracteriza a inserção no mercado de trabalho dos psicólogos brasileiros? Essa é uma outra informação bastante interessante também. O ingresso dos recém-graduados, e aqui a pesquisa fez um recorte e focalizou exatamente aqueles que tinham terminado o curso até 2 anos ou aqueles psicólogos que estavam no primeiro emprego. Há uma diversidade de contextos e de atividades, apesar da hegemonia do trabalho autônomo na nossa categoria. O mercado de trabalho ainda restrito, 33% ainda não exercem a profissão, 43% ganham até 5 salários mínimos, 25% com outros vínculos remunerados e 11% não tem nenhuma inserção, se encontram desempregados dentro desse universo que eu mencionei a vocês, de 2 primeiros anos da profissão após a graduação. Engajamento com a profissão, níveis elevados, não obstante esse cenário, níveis elevados de satisfação, forte investimento na formação e a consciência do potencial e percepção dos resultados do trabalho do psicólogo na sociedade.
A inserção no mercado de trabalho também, alguns números são bastante interessantes para caracterizar a situação nossa nessa passagem do século XX para o século XXI. 62% atuam só na psicologia, 22% conciliam com outras atividades, 9% atuam fora do campo psi, 5% já atuaram, mas abandonaram a profissão e 1,4% nunca atuaram. Rendimentos, apenas 9% ganham acima de 21 salários mínimos, 46% ganham entre 3 a 5 salários mínimos, 1,4% não ganham, trabalham como voluntários na profissão. E os motivos de não inserção, por que parte desses psicólogos não estão no mercado de trabalho? O que aparece na pesquisa é falta de oportunidade, deixou de atuar em função de motivos familiares, ou também porque encontrou outras ofertas mais vantajosas em outras áreas. A nossa profissão tem fundamentalmente, do ponto de vista do exercício, duas faces, ou dois traços essenciais, que são os assalariados e os autônomos. Entender um pouco o perfil da categoria, do ponto de vista do vínculo como assalariado, requer chamar a atenção, com base nos resultados da pesquisa, para os seguintes aspectos. Esses assalariados, 40% estão trabalhando no setor público, 35% no setor privado e 25% no terceiro setor. No setor público, eles atuam 33% nas unidades de saúde, especialmente hospitais, 16% atuam em instituições de ensino superior e 13% estão em órgãos da administração centralizada. No setor privado, 34% atuam nas instituições de ensino superior, 31% em comércio, indústria e serviço e 17% em instituições de saúde. O terceiro setor, 76% são voluntários ou trabalham como cooperados e 12% atuam exclusivamente nas chamadas ONGs. E os rendimentos, a pesquisa demonstra que não há importantes diferença entre os setores privados e público, mas, de qualquer maneira, há uma predominância discreta de uma alta maior do rendimento daqueles psicólogos que atuam no setor privado. Em relação aos autônomos, 28% exclusivamente trabalham como autônomos, 25% conciliam com mais 2 vínculos profissionais e 19% conciliam com empregos no setor privado. A jornada de trabalho dos autônomos, 75% trabalham até 20 horas. E aqueles que trabalham exclusivamente como autônomos trabalham entre 30 e 40 horas. Em relação ao exercício, 70% predominantemente individual, 50% atuam em clínicas, 17% trabalham na área organizacional e do trabalho, e 16% na área de saúde. Os locais de trabalho, 58% em consultórios alugados e 25% em consultórios próprios. E rendimentos, média de 6 salários mínimos. A maior parte ganha de 4 a 9 salários mínimos. Esse é, portanto, o perfil característico com base no resultado desse estudo mais recente, que nos permite, portanto, entender o perfil da nossa categoria. Quais são as principais áreas de atuação dos psicólogos brasileiros? Em primeiro lugar, a área da clínica. Ela absorve 53% dos profissionais, mesmo combinando com outras áreas. A maioria atua em consultório particular. As atividades principais são psicodiagnóstico, testes, atendimento de crianças e psicoterapia. A maioria combina orientações teóricas, seguida de psicanálise como única orientação teórica. Esse é, portanto, o perfil dos colegas que atuam na clínica. No campo da saúde, absorve quase 28% dos psicólogos, mesmo combinando com outras áreas, segundo os resultados da pesquisa, com vínculo de assalariados, atuando a maioria em unidades de serviço públicos de saúde. As atividades principais é psicodiagnóstico, testes, atendimento a pacientes clínicos e cirúrgicos, psicoterapia. E combinação de orientações teóricas também, tal qual na clínica, seguida de psicanálise como orientação teórica exclusiva. Os colegas que atuam no campo da chamada psicologia organizacional e do trabalho absorve 25%, 25,1% dos psicólogos, mesmo combinando com outras áreas com vínculos assalariados, atuando a maioria em empresas privadas, seguidas de consultório e escritórios.
As atividades principais dos profissionais dessa área são os testes, avaliação de desempenho, diagnósticos e consultorias. Os colegas que atuam no campo educacional absorve quase 10% dos psicólogos, mesmo combinando com outras áreas, com vínculos também de assalariados, atuando em empresas privadas, seguidas de consultório e escritório. E as atividades principais desses colegas são testes, atendimento de crianças com distúrbios de aprendizagem, psicodiagnóstico, planejamento de políticas educacionais. No campo da docência, absorve 14,5% dos psicólogos, mesmo também combinando com outras áreas, com vínculo também de assalariados, predomínio de doutores e mestres atuando no ensino superior, 13% ganham acima de 15 salários mínimos, e os locais de atuação, em primeiro lugar, as instituições de ensino superior privadas e, em segundo lugar, as públicas. Esses são, portanto, o perfil característico da nossa profissão e que nos permite, portanto, entender os traços principais nessa passagem do século XX para o século XXI, segundo essa pesquisa mais recente. Com base, portanto, no cenário que eu apresentei e nesse perfil dos psicólogos brasileiros e do exercício da profissão, vale a pena salientar alguns dos problemas e desafios principais. Os principais problemas e desafios, se a gente considera que é uma profissão em crescimento e expansão, atuando em cidades de grande e médio porte, a questão que se coloca é em que medida o crescimento veio acompanhado também de uma certa precarização do trabalho. Por que nós estamos ausentes das pequenas cidades, no interior do Brasil? A presença do psicólogo é ainda forte ou mais presente nas capitais e cidades de médio porte. Por que o trabalho dos psicólogos não alcança ainda, regra geral, as populações rurais? Problemas e desafios, o crescimento de cursos e profissionais em busca de aperfeiçoamento constante. Em que medida tal crescimento veio acompanhado da melhoria da qualidade e uma formação mais diversificada? Os resultados da pesquisa mostram claramente queixas dos psicólogos em relação à competência adquirida durante a graduação e a competência efetiva necessária para o exercício da profissão. Há uma espécie de descompasso entre essas duas dimensões, em especial o domínio do campo da pesquisa como instrumento para a prática profissional. Em que medida a graduação possibilita uma formação ética mais sólida, que transcenda o código de ética profissional? Óbvio que o código é essencial para o exercício da nossa profissão, mas pensar a ética para além do exercício da profissão e envolvimento maior com as grandes questões do Brasil e do mundo. Problemas e desafios. Também no que diz respeito, os psicólogos revelam um forte vínculo com a profissão e uma diversidade de campos de atuação. A pesquisa ela é muito inequívoca em relação a essa constatação. Os psicólogos têm uma dedicação, um investimento, um comprometimento afetivo com a própria profissão. Até que ponto tal diversidade não implode a forma como nós nos organizamos internamente, fragilizando os limites que insistimos em criar dentro de cada campo, de cada sub-área. Porque uma pretensa formação generalista, que fascina muitos dos psicólogos, não vem acompanhada de uma formação teórica metodológica mais sólida. Problemas e desafios. Novos contingentes de recém-graduados chegam ao mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma época já de coabitação de gerações entre psicólogos, essa convivência entre colegas que entram no mercado de trabalho e colegas que já se encontram há diversos anos. Falta de oportunidades profissionais, cerca de 1/3 dos psicólogos estão fora da profissão, níveis de remuneração ainda são baixos, ainda há concentração maior da nossa categoria na região sudeste, onde se encontram os profissionais melhor remunerados, se comparado, por exemplo, com a região nordeste. Bem, para além desses desafios, que são bem típicos, específicos do exercício da profissão, e da nossa inserção no mundo do trabalho e na sociedade brasileira, é fundamental a gente considerar outros desafios maiores. Eu acho que foi muito bem salientado aqui em diversos discursos
sobre a implicação e envolvimento dos psicólogos com as grandes questões do Brasil e do mundo, ou da nossa atualidade, no momento contemporâneo que nós estamos vivendo. Um deles diz respeito exatamente a um crescimento muito significativo dos casos de burnout, né? Ou seja, uma síndrome psicoafetiva, né, que se caracteriza por um esgotamento físico e mental, uma falta de comprometimento e envolvimento com o próprio trabalho. Isso tem se alastrado significativamente e cobra, portanto, dos psicólogos uma ação e uma contribuição profissional mais decisiva. Um outro desafio fundamental que nós não podemos perder de vista, e que também foi salientado aqui por diversas intervenções, que são as diferenças sociais, as desigualdades ainda fortemente presentes no mundo inteiro, em especial no Brasil, né, que separam as pessoas, né? As diferenças do ponto de vista do acesso ao serviço, aos serviços públicos, a diferença de tratamento que existe na sociedade brasileira. E o mais gritante, né, da época que a gente está vivendo, que é uma espécie de banalização da violência, banalização da lei de Gerson, né, e que isso deve certamente convocar a nossa profissão, os psicólogos, para intervir de modo decisivo. Gostaria, portanto, de concluir essa minha breve intervenção, relembrando, até para fazer um contraste com essas imagens relativamente fortes que mostrei, com uma outra concepção de ser humano que nós precisamos e que a psicologia, os psicólogos, enquanto ciência e enquanto profissão, podem contribuir. Gostaria, portanto, de resgatar, para concluir essa minha fala, uma poesia que certamente vocês conhecem, que diz o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceita como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas, como bem escreveu Manuel de Barros, já uma figura nossa do Mato Grosso do Sul, mas já conhecido nacionalmente e internacionalmente. Gostaria, portanto, de encerrar essa minha breve intervenção, nesse dia especial, fazendo uma homenagem, dedicando essa minha intervenção a uma professora que não está mais aqui, né? Eu gostaria de agradecer à professora Solange, que sempre se revelou na sua conduta, na sua prática profissional, ser uma apaixonada pela psicologia, né, que a força, a energia que a Solange tinha como professora e que passou certamente para todos os seus alunos. Eu gostaria, portanto, de dizer, em memória da professora Solange, um muito obrigado e obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de convidar o psicólogo presidente Carlos Afonso Marcondes, por favor, para fazer uma entrega de uma pequena lembrança ao nosso palestrante. Gostaria de chamar o representante, o psicólogo Wilson Ferreira de Mello, psicóloga Sônia da Cunha Urti, e também a psicóloga Nídia Fátima Ferreira. Para os seus cumprimentos finais, com muito prazer queremos convidar para a sua fala final ao psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia.
Bom, eu já fiz a minha fala, eu apenas quero agradecer a presença muito importante, ilustre de vocês todos aqui, colegas acadêmicos, registrar que muitos que vieram do interior saíram pela madrugada e estão aqui desde as 11 horas, participando dessa festa, e nós estamos realmente muito felizes com a presença de vocês, e com certeza eu espero e desejo que muitos jovens que estão aqui possam comemorar os 100 anos da psicologia com uma festa bem maior que essa. Muito obrigado. E assim, senhoras e senhores, em nome do psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros e da psicóloga Sandra Molim, conselheira federal, agradecemos a presença e convidamos para participarem de um coquetel que será servido no Salão de Exposições, ao som do grupo de samba Sempre. Muito obrigado, muito boa noite.